para explicar, porque muitas pessoas falam: "Eu invisto por BDR", Sim. e a pessoa às vezes não sabe nem o que é e nem a vantagem, enfim, desvantagem, se vocês só acham que tem desvantagem. Vocês podem explicar o que é e também se vocês gostam, investem, enfim? Um BDR, ele nada mais é do que um recibo, né, ele é um documento que ele comprova que você tem depositado no exterior aquele ativo específico respectivo. Então, por exemplo, tem um BDR aqui no Brasil que, por exemplo, pode, investir em um ETF no exterior, ou seja, um fundo no exterior, né. Por exemplo, eu gosto bastante daquele, BCWV39, por exemplo, que é um BDR que equivale ao fundo ACWV no exterior. O ACWV, ele é um fundo de investimento domiciliado nos Estados Unidos, negociado nos Estados Unidos, que investe em ações de baixa volatilidade. Aqui no Brasil, criaram um documento, um BDR, que é negociado na nossa bolsa, que você pode comprar pelo código BCWV39, e ele vai corresponder ao ACWV que está depositado lá em um banco americano, certo? Então, é uma correspondência. Então, geralmente, né, por formadores de mercado, que são bancos que negociam isso na bolsa, você sempre tem um preço equivalente ou muito próximo do preço do ativo no exterior. Então, aí você evita de ter que abrir uma conta no exterior, mandar dinheiro, fazer câmbio, etc. É uma forma um pouco mais prática. Só que daí você está sujeito, né, ao arcabouço regulatório brasileiro, às leis brasileiras, Do mais Brasil. mais vulnerável aí a questões de processo judicial, bloqueio, essas coisas. Então você não tem uma blindagem patrimonial tão grande. Mas em termos de praticidade, não tem como negar que realmente é muito prático, né, você investir por uma corretora brasileira em ativos que correspondem a ativos no exterior. Mas tem liquidez, esses ativos aqui no Brasil? Você consegue comprar e vender com tranquilidade ou Todos os BDRs, os ETFs, por definição, eles têm necessariamente que ter um formador de mercado, tá? Que é basicamente um banco, né? Na realidade, podem ser até 5 bancos que são contratados e os bancos são obrigados a oferecer ordens de compra e de venda, para quem quiser comprar e vender, mesmo que ninguém queira comprar ou vender. Ou seja, vai ter que ter uma ordem ali, algumas centenas ou milhares de unidades na venda e na compra a todo momento, sempre, tá? Teoricamente. Eles têm um contrato com as gestoras que permitem com que eles tenham um pequeno spread. Então eles podem, teoricamente, ali, ter uma pequena vantagem de 0,2, 0,3, 0,5% em relação ao valor do ativo negociado de fato no exterior. Mas, teoricamente, sim, tem esses bancos que eles têm que estar presentes, fornecendo a liquidez para você, se você quiser comprar ou vender. agora aqui no Brasil a gente não tem a vantagem tributária então, né? Exatamente. Vendeu esse ETF, vai pagar acho 15% 15% sobre o lucro sobre o lucro, que é da operação. Lá nos Estados Unidos, esse ETF que você falou teria a isenção até Exa 35 mil. reais, 35 exatamente. mil reais. Tá Exatamente. certo. E aí, Léo? Eu já tenho uma opinião um pouco diferente no sentido de se vale ou não a pena, né? Pra mim, assim, se você tem até 18 anos de idade, eu acho que ainda BDRs vale a pena porque você não consegue abrir conta lá fora. Mas a partir do momento que você tem 18 anos e consegue abrir uma conta lá fora, pra mim não faz sentido nenhum você ter BDR. Por todas as questões. Então vamos lá, a primeira delas, liquidez, que vocês comentaram, que é um ponto, de certa forma, a ser considerado. Existem várias BDRs aqui que você vai ter uma dificuldade ali de, por exemplo, mandar uma ordem um pouco maior e ter alguém ali pra comprar de você. Tá? Apesar de ter os formadores de mercado, isso ajuda já bastante. A outra questão é de imposto. Então, por exemplo, se você vender uma BDR aqui no Brasil, com qualquer lucro que você tiver, você vai pagar 20% sobre o lucro, independente de quanto você vendeu. Lá fora, qualquer ativo que você for vender e você sendo brasileiro, você tem isenção de 35 mil reais. Então já é mais dinheiro no teu bolso que você tem só de investir lá fora, porque aqui você paga imposto em qualquer lucro que você tiver. Outra coisa, diversificação. Então tem muita ação lá fora que não tem BDR aqui no Brasil. Então tem muita ação que eu vejo com potencial enorme e tal. Eu falo, caraca, isso aqui é pra crescer dois. Só que aí você olha em BDR e não tem. Ou se tem, custa R$ 1.000 a BDR. Então esse é um grande diferencial também. Tem muita BDR aqui que ela custa muito cara. 500, 600, 700 reais, o mínimo pra você comprar uma BDR. Aí já limita um pouco mais a quantidade de diversificação que você tem. E o público também, né? E o público também. Sim, de começar, né? Perfeito. E quando você investe lá fora, você tem a possibilidade também de comprar ativos fracionados. Né? Então você pode comprar 0,01 de uma cota de uma ação lá fora. $1, sei lá. $1. Centavos. A partir de $5, né, normalmente. E aí você consegue, por exemplo, com $10 comprar uma ação da Amazon. Aqui no Brasil, talvez você tenha que gastar, sei lá, 100, 200 reais pra você comprar uma BDR da Amazon, por exemplo. Então, existem algumas diferenças que, no meu ver, faz mais sentido pro exterior. Sabe o que eu penso, Otávio e Léo, né? Eu, por exemplo, eu coloco 30%, eu invisto 30% do meu patrimônio nos Estados Unidos, está lá nos Estados Unidos realmente. Eu acho que essa questão do risco país, a gente tem que considerar, porque o Brasil, a gente sabe que politicamente é bagunçado. Então, a gente acha que aqui nunca vai virar uma Argentina, mas sabe-se lá, um dia pode virar uma Argentina. E quem investe diretamente nos Estados Unidos
tá protegido. Ao investir em BDR, teoricamente a gente tá com o nosso dinheiro no Brasil, né? Então a gente acaba ficando com esse risco. Mas pela praticidade, eu entendi o que o Otávio falou, né? Aquele cara que às vezes tá com preguiça. Bom, enfim, é melhor do que não fazer nada, né? É melhor do que não fazer nada, exato. É uma opção a É mais, uma opção. né?